noite, sejam bem-vindos à nossa aula. E essa aula aqui, eu falo que essa aula aqui ela vai ajudar não só na sua ceia de Natal e de Ano Novo, gente. Ela vai ajudar vocês, a partir de hoje, a pensar diferente em todo momento festivo, ou em qualquer comemoraçãozinha, ou qualquer eventozinho que vocês fizerem na casa de vocês. Vocês gostam muito de fazer evento, de festa, sabe? De chamar pessoas na casa de vocês. Como é que é aí para vocês? Porque aqui em casa, a nossa casa tem um espaço muito legal. Então, a gente gosta muito de receber as pessoas. O meu marido é um baita de um anfitrião. Só que o que acontece? A maior parte das vezes que a gente faz qualquer coisinha assim, não é coisa saudável que a gente acaba comendo. Então, o que eu vou montar com vocês hoje? Eu vou montar com vocês hoje um cardápio, tá? Que vocês vão usar, tá? Nas festas de final de ano. Tanto no Natal quanto no Ano Novo, vocês vão conseguir fazer isso que a gente vai conversar agora. E por que eu tô trazendo vocês aqui? Vamos bater um papo aqui, porque enquanto as meninas vão entrando. Tem alguém que tá aqui pela primeira vez, gente? Me fala, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Me conta. Então, o que a gente vai aprender nessa aula hoje? A Elivana está aqui pela primeira vez. Nós vamos aprender o seguinte: como evitar a inflamação, mesmo comendo de tudo, o que fazer antes e depois, né, das festas ali para a gente proteger a nossa fertilidade, como manter a ovulação e a progesterona estáveis agora em dezembro e um cardápio para as festas. E aí, perguntei quem está aqui ou quem é aluna. Quem é aluna, me digita aqui, ó. Eu sou aluna do período fértil, aluna do Ciclos, aluna do Você Mamãe. Estou aqui pela primeira vez, estou aqui pela segunda vez. Mas eu vi que a Elivana está aqui pela primeira vez. Então, seja bem-vinda. Mas, normalmente, Elivana, eu estou aqui sempre maquiada, tá? Bonitona para dar aula para vocês. Só que hoje não teve como. Tá bom? Hoje eu tive que vir sem maquiagem, mas eu não iria deixar nunca de dar a minha aula, tá? Sem maquiagem ou com maquiagem, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever semanal, tá bom? Ó, vamos lá. Seguinte, sabe qual é o período do ano que as mulheres mais alteram o ciclo menstrual? Vocês sabem qual é? Já pararam para pensar qual é o período que vocês mais alteram, tá? O período menstrual de vocês? Tem gente que está usando o período fértil, a Laiane. Ótimo. Já pararam para pensar? Gente, o período que a gente mais tem alteração no ciclo menstrual é agora, neste período de fim de ano. É onde quem tem cólica passa a ter cólica. Quem tem SOP atrasa o ciclo menstrual. Quem tem tendência a ter borra de café, coágulo, tudo isso vai piorar muito agora nas festas de final de ano. E aí a gente vai ver que isso tem uma relação muito grande com o nosso estilo de vida e com a forma que a gente conduz a nossa rotina agora nas festas de final de ano. Então, tem gente que está aqui pela primeira vez. E eu quero me apresentar para vocês que estão aqui pela primeira vez. Então, assim, gente, eu, sou nutricionista já há um tempo. Eu sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, tenho mestrado também. E hoje eu atuo na área da fertilidade e gestação, porque eu fui uma tentante por muito tempo. Então, eu entrei numa menopausa precoce aos 29 anos, parei de menstruar, e eu sempre tive uma irregularidade menstrual muito grande. Então, eu sou aquela mulher que a vida inteira teve borra de café, teve coágulo, muitas cólicas, e ouvia de todo mundo que era normal eu ter as cólicas do jeito que eu tinha, cólicas incapacitantes. Então, quem aqui tem borra de café, tem coágulo, cólica? Me fala aqui, cólica, borra de café, coágulo, tá? Para eu saber. E aí, gente, eu engravidei, quem aqui já é minha aluna, ou quem aqui não tá pela primeira vez, eu engravidei naturalmente do meu filho, tá? Mesmo diversos profissionais dizendo que eu não iria engravidar. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei aí a 16 profissionais, e todos eles me disseram que eu não engravidaria naturalmente, tá? E que somente, tá, por ovodoação eu conseguiria engravidar. Porque eu tenho um antimoleriano de 0,03, tenho uma baixíssima reserva, né, um FSH muito aumentado, né, e eu tive o diagnóstico de endometriose e de ovário atrofiado, tá? Então, só o meu ovário direito funciona.
E eu engravidei naturalmente. Eu cheguei a ficar quase 1 ano sem menstruar. E 6 meses depois da minha menstruação regularizar, eu consegui engravidar naturalmente. Então, uma coisa que eu sempre falo, e aí eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo isso, é o seguinte: a sua fertilidade começa pelo seu ciclo menstrual. E eu entendi isso na prática. Por que eu entendi isso na prática? Porque na hora que eu regulei meu ciclo menstrual e que eu passei a menstruar todos os meses, foi quando eu engravidei naturalmente. Então, 6 meses depois da minha menstruação vir e eu menstruar todos os meses, sem borra de café, sem coágulo, sem cólica, foi onde eu engravidei naturalmente. Por quê? Porque se eu tenho ciclo menstrual funcionante, eu tenho hormônios funcionantes, tá? E eu sempre bato na tecla que para a mulher engravidar, ela tem que ter um ciclo menstrual fértil, porque foi assim que eu engravidei e é isso que os estudos mostram. Porque eu venho, sim, de uma jornada como tentante, então acredite que eu sei exatamente o que você sente, eu sei exatamente da sua dificuldade e do seu sentimento de não conseguir engravidar, tá? Quem tá aqui tá tentando engravidar há quanto tempo? Me conta aqui no chat. E o que acontece? Eu sempre tive um ciclo menstrual que não era fértil. Não era fértil. O ciclo menstrual não era um ciclo menstrual fértil. Eu não menstruava sangue vermelho vivo. Eu menstruava. O início da minha menstruação sempre era borra de café. Vinha vários dias de borra de café. Eu sempre fui muito ruim quanto à libido. Eu tinha uma TPM absurda, muito escape, muita cólica, muito coágulo. A minha menstruação, ela vinha aleatoriamente, não tinha dia certo, sempre uma bagunça, sem irregularidade, sabe? E eu sempre também tive muito incômodo nos meus seios. Então, tudo que não é um ciclo menstrual fértil, eu tinha. E aí, quando eu passei até um ciclo menstrual fértil, que a minha menstruação passou a ser sangue vermelho vivo, eu passei a ter muco todo mês, ter libido, não ter TPM, tá? Que é maravilhoso não ter TPM, né, gente? Não ter escape, não ter borra, não ter coágulo, não ter cólica, ter um fluxo menstrual saudável, que o ideal é a gente usar ali pelo menos 3 absorventes ao dia, absorventes normais. Ter um período menstrual ali de 3 a 5 dias. Ou eu tinha fluxo demais, ou eu ficava só 1 ou 2 dias menstruada. Passei a ter regularidade menstrual, passei a menstruar todos os meses. Passei a não ter incômodo nos seios, tá? E passei a saber o dia exato da minha ovulação que eu consegui engravidar. E é assim que você vai conseguir engravidar naturalmente. A partir do momento que a gente tem um ciclo menstrual regular, é sinal que eu estou com os hormônios em dia. E, gente, o que rege a fertilidade da gente não é só ter um útero e ter um ovário. O que rege a nossa fertilidade é se os seus hormônios estão funcionando. Então, para poder eu conseguir ter um ciclo menstrual fértil, eu preciso desses hormônios funcionando. Então, ovulação vai fazer com que eu menstrue todo mês, porque o que atrasa não é a menstruação, é a ovulação. Então, se eu estou com a ovulação atrasando, se eu estou com a menstruação atrasando, é porque a minha ovulação está atrasando, tá? E aí existem os hormônios que vão reger isso, que é o LH, que é o hormônio luteinizante, o FSH, que é o folículo estimulante, o estrogênio, que vai espessar o endométrio, e a progesterona, que vai segurar o bebê. E se eu não tiver esses hormônios funcionando na forma adequada, eu não vou conseguir ovular e eu não vou conseguir engravidar. Então, eu preciso de ter esses hormônios funcionando. E como esses hormônios funcionam? O LH, ele vai liberar o óvulo. E o FSH, ele vai fazer o folículo crescer para o óvulo crescer dentro dele. E esses hormônios, tanto o LH quanto o FSH, eles são produzidos pela hipófise. É uma glândula que está aqui em cima. Por isso que ansiedade, estresse, não dormir direito, pode afetar o seu ciclo menstrual, porque afetam essa glândula diretamente, só para vocês entenderem, tá? E aí, o estrogênio que eu falei aqui, ó, o estrogênio, ele não é produzido aqui, ele é produzido pelo ovário. Então, LH e FSH são hormônios hipofisários e o estradiol, ele é o hormônio ovariano. Só que o estradiol, o estrogênio, só é produzido a partir também ali daquele estímulo causado pelo LH e pelo FSH lá no ovário. E aí, com isso, eu tenho a primeira fase do meu ciclo menstrual, que é a fase de para ovular, que é a fase folicular, que corresponde da sua menstruação até o momento que o óvulo é liberado. Depois que o óvulo é liberado, essa capinha onde o óvulo cresceu se transforma em corpo lúteo. E esse corpo lúteo que produz a progesterona,
que é o hormônio que vai reger a segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, que é a fase que o bebê se implanta. Então, a progesterona ela é o hormônio responsável por alterar toda ali a questão endometrial, melhorando o sistema imunológico e fazendo com que esse bebê realmente se implante e fixe ali no endométrio, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque quando um ciclo menstrual ele está irregular, é porque esses hormônios não estão funcionando da forma adequada. E esses hormônios, eles vão funcionar a partir de vias metabólicas. Eu preciso que a produção desses hormônios aconteça. Então, só para você ter uma ideia, sabe o que eu uso para produzir hormônio? Colesterol. Esses são hormônios esteroidais. Os hormônios reprodutivos são hormônios esteroidais. Eu preciso de colesterol. Então, eu ter um colesterol muito baixo pode atrapalhar a minha produção hormonal. Vocês sabiam disso? Então, mulheres que às vezes estão tomando estatina, que é a civastatina, a rosuvastatina, que diminui o colesterol, vocês podem afetar muitas vezes o engrossamento do endométrio, o seu ciclo menstrual, a produção de hormônio, porque eu dependo do colesterol. Então, é interessante que eu esteja com colesterol ali por volta de 100, 110. Colesterol baixo demais pode intervir na sua fertilidade, por exemplo. Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Por que eu estou explicando isso, gente? Por quê? Ó, presta atenção. Eu estou falando que a minha hipófise, que é uma glândula que capta tudo do ambiente, que se você estiver estressada, ela sofre. Se você estiver ansiosa, ela sofre. Se você dormir mal, ela sofre. Esses hormônios, eles são produzidos através do que você come. O colesterol, através de nutrientes, porque eu preciso de vitaminas e minerais para poder produzir isso. Senão, não tem a produção, vocês não concordam? Então, o que você come vai interferir na produção desses hormônios, certo? Se você dorme mal, vai interferir na produção dos hormônios, certo? E se você tem um intestino que não faz uma boa metabolização, isso também vai interferir na função desses hormônios. Como assim? Gente, o sistema digestivo, ele tanto é para poder você comer e absorver os nutrientes da comida, quanto para você eliminar a toxina. Então, a gente vive eliminando sujeira através das fezes, por isso que existe o cocô. Ele tem que sair mesmo. Por isso que mulheres que querem engravidar têm que fazer cocô todos os dias. Você tem que fazer o número 2 todos os dias, com sensação de esvaziamento. Porque se eu fico muito tempo com o cocô dentro de mim, eu estou reabsorvendo sujeira. É água de cocô. Não podemos ficar com o cocô dentro da gente. A gente tem que fazer cocô de 1 a 2 vezes ao dia. Isso é saúde hormonal, tá? Por quê? Porque o que acontece? Todos esses hormônios, eu vou utilizar eles durante o ciclo. E o que sobrar deles, o fígado vai mudar a estrutura dele, tornando ele fácil de ser eliminado e ele cai no intestino. E aí, se eu não tenho um bom intestino, eu reabsorvo esse estrogênio novamente. E aí é onde eu tenho crescimento de tecido. Então, doenças de produção estrogênica, como mioma, adenomiose, endometriose, vem desse metabolismo descompensado do estrogênio, de um ruim processo de detoxificação e de um sistema digestivo que não tem capacidade de fazer detox de forma eficiente. Tudo bem até aí? Então, olha só o raciocínio, gente. Para eu engravidar, eu preciso de ciclo menstrual funcionante, eu preciso de hormônios funcionantes. Hormônios funcionantes, eu preciso de bom sono, eu preciso de equilíbrio emocional, certo? Eu preciso de atividade física, eu preciso de comer aquilo que vai ajudar eu a produzir hormônios. Por exemplo, a vitamina D, ela não pode estar baixa. Vitamina D ajuda na produção hormonal. E vitamina D vai ajudar na produção de progesterona. Então, mulheres que têm escape, elas vão ter uma ruim produção de progesterona, dificultando o bebê implantar. E aí, você pode estar agora se perguntando bem assim, tudo bem, mas qual é a relação do meu ciclo menstrual com as festas de final de ano e por que você vai montar um cardápio com a gente aqui ao vivo? Porque nas festas de final de ano, a gente muda a nossa rotina. A gente vai dormir mais tarde, a gente viaja, muitas vezes muda o nosso fuso. A mulher sempre dorme 9. Ela passa a dormir meia-noite, porque tá na casa da mãe, da vizinha, do periquito, do papagaio, tá? E aí, eu também mudo o que eu como. Muitas vezes você viaja. Quem é que é aquela pessoa que viaja, tá fora de casa e aí não faz cocô? Gente, se não for no vaso, no meu vaso, eu não cago, Jesus. Tá? Desculpa popular.
Então, a gente muda toda a nossa rotina, a nossa estrutura de vida por uns 15 dias. Porque é mais ou menos isso que leva Natal e Ano Novo. Às vezes a pessoa, ela até faz cocô todo dia bonitinho. Ou ela até tem uma alimentação saudável, mas aí ela vai para casa dos outros. Como que fica a vida dela? Uma verdadeira merda. Vamos falar a verdade. Sabe? Então, o seu ciclo menstrual, ele tem total relação, impacto com as festas de final de ano. E o que acontece, gente? O que vai atrasar? Muitas mulheres atrasam a menstruação. Mas por que elas estão atrasando a menstruação? Elas estão atrasando a menstruação porque a ovulação dela está atrasada. Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje um guia fértil realmente de final de ano. O que você pode comer sem culpa? O que vocês podem usar, né, dentro desse período para que vocês consigam manter hábitos que continuem modulando essa fertilidade. Então, eu preparei hoje, na verdade, né, algo que quase ninguém fala para vocês, né, que é essa bagunça que o mês de dezembro ali, até a primeira semana de janeiro, causa na nossa fertilidade. De nós mulheres, principalmente. E por vários motivos que vocês nem imaginam. E aí, muitas pessoas viram aquela questão assim, ó, o 880. Tem gente que nesse final de ano para todo o suplemento, sabe? Começa a comer. E aí, como o Natal e o Ano Novo é ali no meio do caminho, na quarta-feira, de quarta para quinta, gente, a pessoa ela viaja na sexta, anterior ao Natal, continua viajando, só volta lá depois do dia 1º. E nesse período, ela come o que vier na reta dela. Tem gente que engorda 6 quilos ali naquele período desses 15 dias. Então, e muitas mulheres, né, não ligam. Come o que vier pela frente, né? Foda-se, vamos falar assim. Mas tem aquelas que têm um pouco de medo. E aí elas pensam meio assim, será que eu vou estragar tudo que eu fiz? Vocês ficam pensando isso? Será que eu vou inflamar meu corpo de novo? Será que o meu ciclo vai, né, desregular? E vai! Mas a boa notícia é que se você aprender como fazer isso e ter uma rotina, que a gente vai conversar aqui hoje, a tendência é que você atrapalhe menos e consiga realmente proteger o seu ciclo menstrual. E lembrando que não tem jeito. Se você tiver excesso de inflamação, você vai a ovulação. Esses hormônios, eles vão ficar alterados. Essa progesterona, ela não vai aguentar ali segurar bebê, e é onde a gente tem toda uma desregulação ali realmente do seu ciclo menstrual. Faz sentido o que eu tô falando para vocês ou não? Faz sentido ou não? Então, o que a gente pode fazer, sabe? E qual o cardápio que a gente pode utilizar nessas festas de final de ano? E a gente vai trazer um pouquinho do que vocês gostam e a gente vai entender um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. O que vai piorar? Se você é uma pessoa que tem borra de café, se você não ajustar esse período de final de ano, vai virar uma loucura. Você vai ter muito mais borra de café. Você vai ter muito mais cólica. Então, tem gente que fica com biquíni molhado, fica entrando no mar frio. Vai ter mais cólica por conta disso, tá, gente? Vai ter mais cólica, porque vai causar mais vasoconstrição. Então, vai ter mais cólica, tá? Vai ter... eu tenho uma tendência de ter coágulo. Você vai ter mais coágulo. Por quê? Se eu tô com o corpo inflamado, eu vou aumentar a permeabilidade intestinal, eu vou reabsorver mais sujeira, sabe? Se você ainda não faz cocô fora de casa, tem uma tendência de quando come diferente, o intestino travar, então você vai ficar mais tempo ainda com aquele cocô ali dentro. Se você é uma pessoa que come, né, ao comer coisas diferentes, você tem um padrão de ser diarreica, por exemplo, você vai mandar tudo que é nutriente embora e não vai absorver. Olha só que problemeiro, né, que a gente está inventando para nossa vida. Porque o que manda na sua saúde hormonal é o que eu tenho dentro do meu intestino. Porque o que eu tenho dentro do meu intestino, ele vai ser absorvido ou não para poder eu conseguir produzir hormônio e vai gerar inflamação ali ou não, dificultando toda a minha questão imunológica para receber um bebê. Então, o que eu coloco no meu intestino, ele é um divisor de águas. Porque eu vou estar absorvendo isso para poder eu ter nutriente para fazer os meus hormônios. E eu vou estar absorvendo isso se isso for toxina. Porque se eu como mais
descompensadamente, se eu tenho uma alimentação que ela vai ser mais industrializada e mais cheia de tranqueira, eu vou ter muito mais inflamação intestinal, tendo muito mais permeabilidade intestinal e reabsorvendo aquilo que deveria ser eliminado, reabsorvendo mais toxina e mais estrogênio. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Por quê? Porque o nosso intestino, tá? Se a gente abrir ele e a gente colocar, ele é um tubo, mas se eu abrir ele e eu colocar como se fosse um tapete, o que a gente sempre tenta fazer, principalmente dentro dos meus programas, né? O Ciclos, ele ajuda nessa modulação, tá? E agora, em janeiro, a gente vai ter uma grande novidade. A gente vai ter um detox pós ali Natal e Ano Novo, para poder conseguir reestruturar e reequilibrar o seu corpo, limpar o útero, sabe? E realmente reorganizar tudo isso que eu tô falando para que hormonalmente você fique regulada, tá? E consiga realmente ovular, ter o ciclo menstrual regular. Em um corpo limpo, né? Porque passa por esse processo de final de ano e a gente tem uma tendência de estar muito mais sujo, o processo de detox também todo confuso. E aí, o que a gente tem que pensar? Que o intestino, ele tem que ser assim, ó, todo juntinho as nossas células intestinais. E se eu fico comendo tranqueira, se eu mudo minha rotina, principalmente você que bebe bebida alcoólica, eu acabo causando permeabilidade intestinal. O que é essa permeabilidade? O meu intestino vai ficar cheio de buraquinho. E aí vai acabar caindo ali naquele lume intestinal, naqueles vasos sanguíneos do intestino, um monte de sujeira, causando reação imunológica, causando processo inflamatório. Dentre eles, a famosa predominância estrogênica. Porque a predominância estrogênica tem total relação com o intestino permeável. Entendeu? Então, o nosso sistema digestivo, ele tem total relação com os nossos hormônios, com a nossa imunidade e com a nossa, né, inflamação. Então, o que manda no corpo da gente é o nosso sistema digestivo. Se você quer engravidar, você precisa do sistema digestivo bonito, organizado, tá? E aí, uma das coisas que a gente vai fazer no detox de janeiro, e vocês vão ter a oportunidade de ganhar esse detox hoje aqui, com a oferta que eu vou dar para vocês de presente, tá? Quem é aluna minha, né, do Você Mamãe, vocês têm direito a tudo, né? Quem é aluna dos Ciclos, vocês vão ter noção da condição especial que vocês vão ter para participar desse detox. E hoje, tá? Quem ficar até o final da aula, vocês podem ganhar de verdade esse detox, tá? Ele vai ser no valor de R$ 497, só que vocês, tá, que estão aqui nessa aula hoje, vocês vão ter a possibilidade de ganhar ele, não pagar nada em janeiro para fazer esse detox. Quem aqui quer fazer um detox mesmo, limpar o corpo, limpar o útero e reorganizar esse sistema digestivo para poder você ter um sistema imunológico funcionante, você não ter processo inflamatório? Me conta. Então, vocês fiquem aqui, tá? Vocês fiquem aqui, tá? Se você é aluna dos Ciclos, tu fica, que você vai ter uma condição, assim, absurda. E se você não é minha aluna, tu fica. Porque hoje você pode ganhar R$ 497, que ao invés de todo mundo vai ter que pagar lá, você não vai pagar, tá? Presta atenção aqui. Mas antes de eu falar sobre isso, sabe o que eu quero? Eu quero trazer para vocês qual é o cardápio que a gente vai utilizar para a gente beliscar prato principal e sobremesa, e como que vocês vão comer nessas festas de final de ano, a fim de que a gente não trate, não cause processo inflamatório nesse intestino e vire uma bagunça para depois a gente ter que ficar arrumando, tá? A gente vai arrumar no detox, porque todo mundo precisa de, né, fazer um detox pelo menos uma vez na vida. E esse detox, gente, ele é diferente de tudo que vocês já viram, tá? Até as minhas alunas do Você Mamãe, tá bom? Ele realmente é um detox estruturado para fazer um reajuste do corpo como um todo. Fazer detox de metais, de toxina, detox de desparasitação, vai fazer limpeza de intestino, limpeza do útero, reorganização do sistema digestivo para melhorar a produção enzimática, reidratação das células. Vocês não estão entendendo, tá? Eu vou preparar algo assim muito absurdo de legal para vocês. Então vamos lá, olha só. Antes da gente ir para o detox, a gente vai ter que passar pela ceia de Natal e de Ano Novo. O que vocês comem? O que tem na ceia de vocês? Me contem, porque a gente vai começar a desenhar essa ceia. Então, pega papel e caneta aí, tá? Funciona? Como é que funciona na minha casa? Na minha casa, a gente vai ter uma entrada sempre, um prato principal, né? E sempre esse prato principal é uma salada, uns 2 tipos de carboidrato e uns 2 tipos de proteína. Tudo bem?
e uma sobremesa. Como que funciona na minha casa? Eu sempre vou tentar colocar aquelas entradas que eu sei que eu posso comer sem dor de cabeça. Então, quais são as entradas que vocês usam na casa de vocês? Me contem aqui, gente. Quais são as entradas que vocês usam na casa de vocês? Então, vamos lá. O que eu uso na minha casa, tá? Olha só. Primeiro, a gente tem que pensar que essas entradas, elas têm que ter um valor nutricional. E elas podem até ajudar a gente a nutrir a nossa fertilidade, sabe? Então, o que eu uso muito? Ovo de codorna. Ovo de codorna é delicioso. Vocês gostam de ovo de codorna? E ovo de codorna, pela medicina chinesa, ele nutre o Jing, que é a energia reprodutiva. E o bom, a gema é fonte de vitamina A, que é um baita de um antioxidante, tá? É fonte de colesterol para fabricar os hormônios que eu preciso. Olha que legal, gente. Vamos começar a raciocinar. E é uma boa fonte proteica. E eu preciso de proteína para fazer o quê? Músculo. E se eu tenho músculo, eu tenho uma boa produção hormonal. Porque quem tem saúde muscular, ó o muquinho da Nutri, quem tem músculo tem boa produção hormonal. Porque quando eu tenho músculo, eu tenho função mitocondrial, que é a nossa usina produtora de hormônio. Tudo bem até aí? Eu adoro o ovo de codorna, tá? Mais ideias para vocês. As nuts, que são as oleaginosas, que ajudam até na nossa produção hormonal, porque elas são muito ricas em zinco, em selênio, que são minerais essenciais para que a gente produza bons óvulos e bons espermatozoides, tá? Então, por exemplo, nozes, castanha do Pará, castanha de caju, né? Pistache, macadâmia. Tem até alguns estudos mostrando o uso de nozes, tá? Melhorando o espermatozoide do homem, estudos americanos, né? Porque eles comem muita nozes nessa época do ano. Então, vocês podem ter essas nuts para poder beliscar, tá bom? Aí, uma coisa que eu sempre falo, não compra no granel, tá, gente? Compra o pacote fechado, para poder não correr o risco de estar ali, né, com mofado, tá? Eu só não gosto muito do amendoim. Esse amendoim, ele tem que ser o in natura mesmo, assim, tá? Porque o amendoim é uma fonte, ele pode ser ali um produto que tem aflatoxina, que é uma micotoxina, né, que é um funguinho. E um ponto com relação ao amendoim... Ué, gente, tá sem som? Tá me ouvindo, não? Aqui tá tudo ok. Aí tá tudo certo, então vamos lá. Então, o que acontece, tá? O amendoim não pode ser aquele amendoim cheio de tranqueira, não. E um ponto também com relação ao amendoim, que o amendoim, ele precisa você precisa esquentar o amendoim antes de comer, tá? Amendoim, gente, ele não é oleaginosa. Ele é primo do feijão. Ele é irmão do feijão. Ele é uma leguminosa. Alguém come feijão cru? A gente não deveria comer amendoim cru, tá? E as pessoas comem. Não é tão saudável. Sem falar que o amendoim, ele tem uma quantidade enorme de ômega 6. Então, ele mantém a nossa cadeia inflamatória muito discrepante, assim, sabe? Em desequilíbrio, porque eu vou ter que ingerir muito mais ômega 3, por exemplo. Ele é uma fonte muito grande de ômega 6. Tanto que eu não sou a favor da gente comer pasta de amendoim diariamente. Mas dá pra gente colocar ele aqui nas ceias, tá? Ali com uma né? Você vai ter que dar uma dourada nele. Ele tem que ser mais in natura, tudo bem? Uma coisa que é riquíssima em fibra, que vocês podem comer à vontade, é palmito. E pode ser o de conserva. Porque, na verdade, o que é a questão da conserva? É uma salmoura, tá? Então, não tem problema de a gente usar o palmito de conserva, tá bom? Vocês gostam de palmito? Eu amo palmito. E o bom é que palmito não tem caloria, tá? Então, quem gosta muito de ficar comendo o tempo inteiro, beliscando o tempo inteiro, assim, na festinha, igual eu, cara, dá-lhe palmito. Eu como muito palmito nas festas, tá? Outra coisa que dá pra gente usar são as azeitonas, tá bom? Dá pra gente usar azeitona. Tomatinho cereja, sabe? Tomatinho cereja, às vezes com queijinho dentro. Preferir os queijos mais curados. Quais queijos normalmente eu indico? Parmesão, canastra, meia cura, tá? Provolone. São queijos que são mais curados. Então, praticamente, eles não têm lactose, são mais fermentados e são ricos em triglicerídeo de cadeia média, que é uma gordura que é fermentada pela bactéria do colo e ajuda a melhorar a nossa microbiota intestinal, melhorando o equilíbrio ali da microbiota intestinal das nossas bactérias, tá bom? Até quem tem mioma pode estar utilizando. Você não vai usar isso com frequência. Você vai usar de uma forma pontual ali, naquele período do ano. Tudo bem, meninas?
Tem muitas pessoas que gostam muito de beliscar salaminho, essas coisas. Não, porque eles não são saudáveis. Mas vocês já ouviram falar do presunto de Parma? O presunto de Parma, ele é um presunto que ele não tem, grande parte deles, quando eles são naturais, eles não têm nitrito, não tem nitrato, eles não têm conservantes. E aqui no Brasil, a gente tem vários presuntos de Parma bons, tá? A própria Sadia tem um presunto de Parma que o único ingrediente é pernil suíno. Ou seja, ele só tem pernil. Então, dá para utilizar, assim, quando você percebe que não tem uma lista de aditivos químicos. Tudo bem? E outras coisas que eu gosto muito. Palitinho de legume, sabe? De cenourinha para você colocar no patê. Dadinho de tapioca, que tem usado muito, sabe? Dadinho de tapioca. Você bota um molhinho, ou um molhinho agridoce também. É uma delícia dadinho de tapioca, tá? Dá super para fazer. E aí, uma outra coisa que eu acho que dá super para fazer é fazer espetinhos. Você pode fazer espetinho de carne, assim, sabe? Aí você refoga essa carne, ou coloca para assar, sabe? Dá para fazer na air fry. Ou fazer um espetinho de carne com legumes também, abobrinha, fica uma delícia, né? Aí você coloca o tomate, coloca a cebola, coloca o pimentão, sabe? Então fica bem gostoso, assim, tá? E eu gosto muito, gente, de pastinhas. Vocês gostam? Eu amo pastinhas saudáveis, patezinhos. E dá para fazer vários. Ó, você pode usar o próprio tahine, você pode fazer o hummus, que é com 1 grão de bico, tá? Dá pra gente fazer algum patê à base de creme de leite fresco. Vocês compram creme de leite fresco. Ou a Nestlé tem uma marca de creme de leite, tem um creme de leite que ele é de lata, esse creme de leite, e o único ingrediente é creme de leite, ou seja, não tem aditivo. Então, você pode usar esse creme de leite, por exemplo, sabe? E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer esse creme de leite e fazer patê de atum, patê de frango, tá? O antepasto de berinjela, a berinjela, ela é rica em antocianina, em antioxidante, ela ajuda o intestino, ela ajuda a diminuir o colesterol e a glicose. Então, o antepasto de berinjela também é bem interessante. Guacamole também é bem interessante, porque o abacate, ele é rico em gordura boa, ajudando a gente a produzir mais hormônio. Já fizeram também aquele tomatinho confite? Pega o tomatinho, coloca azeite, bota para assar com bastante temperos naturais. E aí você usa depois, coloca na torrada. E aí a gente pode usar umas torradas sem glúten, tá? Existem hoje vários biscoitos sem glúten e torradas sem glúten no mercado. Então fica uma delícia de você conseguir, né, utilizar. Uma coisa que eu gosto muito de combinar é sementes. Quem gosta muito de beliscar, dá uma douradinha na semente de girassol e na semente de abóbora. Pode botar um salzinho ou um temperinho também. Você pode dourar e colocar para beliscar, assim, sabe? E a gente já sabe que as próprias sementes ajudam muito na produção hormonal. Então, você já vai sair ganhando também na hora de beliscar essas sementes. E o que eu nunca deixo de colocar nas minhas mesas de final de ano? Frutas. Então, você pode colocar tudo de fruta fresca, tipo uva, morango, sabe? E pode colocar melancia. E frutas também desidratadas, tipo damasco, ameixa seca, uva passa, tâmara. Olha a quantidade de coisa que vocês podem colocar. Eu amo também colocar assim na mesa para beliscar chocolate. Adoro colocar chocolate 70% assim na mesa para poder beliscar, sabe? E aí, gente, na hora do jantar, a gente sempre vai ter uma salada bonita. Faz uma salada bonita, faz molho pesto é maravilhoso. Não tem segredo fazer molho pesto. Diz assim, ó, como fazer molho pesto na internet. Do jeito que aparecer, vocês podem fazer, tá? Tem gente que faz com queijo parmesão, tem gente que faz só com os temperos, tá? Mas molho pesto é maravilhoso, você pode fazer. Faz uma salada bonita com alface americana, que fica mais gostosa, sabe? Tomatinho de cereja. E aí, sempre escolhe ali uns 2 carboidratos, umas 2 preparações. Uma farofa com arroz de amêndoas, né? Ou uma macarronada, não sei o que você tem costume de fazer na sua casa, um purê. O que você tem costume de fazer na casa de vocês? E sempre faz também 2 proteínas. Não sei, um frango assado, um peru assado, e às vezes uma carne de porco com molho de laranja, ou às vezes uma carne assada de boi, sabe? Então você sempre utiliza ali. E, gente, até agora eu só falei de comida. A gente vai estar se divertindo, comendo coisa gostosa e comida.
Então, a gente não precisa fazer aquelas preparações lotadas de creme de leite, a gente não precisa fazer aquelas preparações lotadas de queijo, que tem muita gente que faz. A gente não precisa de fazer isso. A gente consegue comer comida, ser diferente e ser divertido, tá? E aí vem para a sobremesa. Sobremesa, gente, não tem o que fazer. Só que tem um ponto que as pessoas precisam entender, que vocês precisam entender. Doce não foi feito para matar a fome. Então, escolhe ali de uma, duas sobremesas. Não façam uma infinidade de sobremesas, porque tem gente que cada um leva uma sobremesa e todo mundo quer provar de tudo. Não. Faz ali de uma, duas sobremesas e experimentem a sobremesa. Quando você vai num restaurante, né, chique, você vai ver que quando você pede a sobremesa, não vem uma concentração grande de sobremesa e de doce no prato. Por quê? Porque sempre vão te deixar com um sabor de quero mais. E o doce é para isso. E as pessoas comem o doce para ficar empanturrada, cheia, enjoada. E não é isso. Então, não precisa pirar com o doce. O que você vai fazer? Você não vai levar para casa. Você não vai levar o doce para casa. Você vai comer ali, sabe? Um pedaço, ok. Não vai se entupir, porque doce não foi feito para matar a fome. E bora! E aí você come o doce que você gosta. Tudo bem, gente? Tudo bem? Estão comigo? A aula vai ficar gravada. Então, vocês podem, tá? Pegar e anotar tudo isso que eu falei depois, revendo a aula, tá bom? Não tem problema, para facilitar vocês. Mas olha a quantidade de coisas que a gente já colocou de estratégia para vocês. Alguma dúvida até aqui? Algo que vocês gostam muito, que vocês gostariam de saber se dá para comer, se não dá, como que pode fazer? Alguma questão? Vocês aproveitem, hein? Que eu sou ótima na cozinha, tá? E às vezes para a gente reequilibrar alguma receita. Então, as meninas que são alunas, a aula vai ficar para vocês. Vocês podem voltar aqui e anotar tudo, tá? Pode ter. Uma sobremesa com chocolate ao leite, pode. Salpicão, ai que delícia. A única coisa que eu tiraria do salpicão é a palha italiana. Do resto, você faz ele com creme de leite fresco, ao invés de usar maionese. E pode colocar todos os adjuntos, como diria minha avó. Sabe? Faz ele bem temperado, com bastante salsinha, cebolinha, sabe? Aí, né, a cenoura ralada, o frango ralado, milho. Pode colocar a batata, a uva passa. Gente, só não precisa da batata palha. Você deixa a batata palha à parte, sabe? Quem quiser comer, come, mas aí você não come, entendeu? É a pessoa que coloca a batata palha à parte. Você é aquela pessoa que não se incomoda com a saúde dela, entendeu? Eu sempre tenho o costume de fazer isso. Ah, igual, por exemplo, se é algo que precisa de leite condensado, deixa à parte, a pessoa bota se ela quiser. Ela bota se ela quiser. Eu vou cuidar de mim. O outro, ele tem que cuidar dele. Tudo bem, Val? Meninas, mais alguma coisa que vocês querem me perguntar? Farofa. Sempre a base dela, você vai colocar azeite, né? Ou uma manteiga A2 para fazer. E aí, sabe uma coisa que eu sempre falo? Sempre tenta colocar uma cenoura ralada nessa farofa, um ovo cozido, porque vai dar mais, né, tempero. Usar a cebola roxa, que vai ter mais antioxidante. E aí, sabe o que eu faço muito aqui em casa? Eu douro a semente de girassol e o gergelim preto, ou gergelim branco, né? Porque aí não fica ali na cor assim. Eu douro e boto, coloco na farofa para dar aquela crocância. E jogo um farelo de aveia também. Então ela vai ficar mais fibrosa, mais cheia de minerais, sabe? E com aquela crocância de farofa. Eu adoro farofa com gergelim preto torrado, sabe? Faz, Val, depois você me conta. Faz. Só faz, depois você me conta. Tá? E aí, se você gostar de alguma coisa no doce, bota uma banana da terra que você picou ela e deu uma douradinha no azeite, né? Ou você coloca ela a uva passa, tá? Eu amo fazer desse jeito. Eu adoro crocância, né? Amo. Amo, amo, amo. E aí, gente, o que eu sempre falo. Tudo bem? Gostaram? Dá para montar uma ceia bem legal, não dá? Com tudo isso que eu falei, não dá?
Vocês não vão passar fome. Para de doideira, vai dar tudo certo, tá? E uma coisa que eu aconselho vocês, se vocês não têm o costume de usar melatonina, utilize nessa época do ano. Pelo menos ali, compra uma em gotas, usa umas 6, 8 gotas, todas as vezes que vocês foram dormir. Porque ela é um antioxidante ovariano. Ela vai ajudar a não atrasar seu ciclo menstrual, tá bom? Ela vai diminuir o estresse oxidativo no ovário desse período que às vezes você vai dormir mais tarde. Tudo bem? E aí, a sua fertilidade começa por onde? Pelo seu ciclo menstrual. E hoje eu vou fazer algo para vocês, tá? Que ainda não se inscreveram nos ciclos. Quem é aluna dos ciclos hoje e quer participar do Detox em janeiro, vocês vão mandar uma mensagem para a minha equipe, tá? Que a gente vai dar uma oferta única para vocês, tá? Vocês não vão acessar esse link agora. Agora, quem não é aluna do Ciclos, quem aqui não é aluna do Ciclos? Hoje, você vai poder se inscrever no Ciclos, que é o meu programa, tá? Online, que regula o seu ciclo menstrual, te ajuda a entender sobre a sua ovulação e te dá o dia certo para você namorar. Então, os ciclos são aulas direto ao ponto, para você voltar a menstruar, ter ovulação todo mês, acabar com a borra de café, com o coágulo, com as cólicas, com o fluxo menstrual intenso, menstruar todos os meses, acabar com a TPM, e é onde eu te dou uma estratégia para você, né, conseguir, de fato, engravidar mais rápido, tá? E aí, vamos lá. Quem é aluna dos ciclos, entra em contato com o suporte. Quem não é aluna dos ciclos, vocês vão entender agora por que que vocês vão fazer de graça o detox de R$ 497 em janeiro. Porque se você se inscrever hoje, tá? Hoje, tá? Hoje, se você se inscrever hoje no link que eu vou liberar, presta atenção. Você vai ter acesso ao cardápio dos ciclos, né? Para você conseguir melhorar o seu ciclo menstrual. Então, você vai ter acesso ao cardápio do ciclo menstrual para você realmente transformar a sua alimentação aliada da fertilidade. Vai ter realmente como fazer na prática o ciclo dos chás e das sementes, porque, gente, não é sair por aí comendo semente, tem semente que precisa torrar, tem semente que precisa triturar. Qual que vai ser na primeira fase do ciclo, na segunda fase do ciclo? Vai ter acesso a uma lista de compras da fertilidade para turbinar ali o seu ciclo menstrual e ainda receitas que vão te ajudar a ter um ciclo menstrual fértil. Então, vocês vão ter acesso, tá, aos ciclos inteiros, presta atenção, aos ciclos inteiros, tá? Vocês vão ter acesso aos ciclos inteiros. Você que não é aluna ainda, tá? E ainda vai ganhar o Detox de janeiro. E o ciclo, gente, ele é aquele curso que vai, de fato, te dizer o dia exato que você ovula. Ele vai realmente, todos esses hormônios que eu expliquei para você aqui nessa aula hoje, a progesterona, o estradiol, o LH, o FSH, todos eles vão voltar a funcionar. Você vai menstruar todos os meses. Você vai saber a sua janela de ovulação. Pela sua janela de ovulação, você vai saber o dia exato que você vai namorar. 40% das mulheres não engravidam porque elas não sabem o dia que elas namoram. Não sabe o dia que ela ovula, não sabe o dia que é para namorar. Então, os ciclos, ele vai te dar essa possibilidade de você organizar os seus hormônios, tá? E você conseguir engravidar naturalmente. Então, aquela mulher que quer engravidar naturalmente, ela precisa saber o conteúdo que tem dentro dos ciclos. Ela precisa colocar em prática o conteúdo que tem dentro dos ciclos. Porque ele vai trabalhar o seu ciclo menstrual e toda a questão hormonal. Com base em tudo que eu falei isso hoje com vocês. Com base na questão digestiva, na questão do intestino, do processo de detox, tudo isso. Através de suplementação, alimentação, chás, práticas da medicina chinesa, entendeu? Então, tudo isso está acoplado dentro dos ciclos, mas esses aceleradores aqui, o cardápio, o ciclo do chá, o ciclo das sementes, a lista de compras, né? Receitas para vocês conseguirem, tá? Só que hoje a gente vai fazer um negócio muito louco, absurdo, que eu não pensei nunca que eu faria. Mas ontem eu decidi isso. Hoje, se você se inscrever hoje, tá? Além de você ter acesso a todas as aulas gravadas dos ciclos,
Além de você ter acesso a como saber identificar o seu ciclo menstrual, regular o seu ciclo menstrual, saber o dia que você ovula, tudo isso. Além de você ter acesso ao cardápio que eu falei, né, que eu tô falando aqui agora, tudo isso aqui, você também vai ter acesso a uma imersão sobre fertilidade masculina. Você realmente vai ter acesso a um mapeamento de tudo que o homem precisa fazer, desde alimentação, suplementação, tudo isso, tá? Para melhorar o espermatozoide do seu marido. Mas, hoje, eu vou te dar um baita de um bônus. Se você se inscrever nos ciclos hoje, o detox de janeiro, você não vai pagar. Ele é um bônus se você se inscrever hoje. Só que vocês não vão ver esse link em lugar nenhum, tá, gente? É só para quem está nessa aula hoje. E aí, gente, sabe qual que é o valor dos ciclos? R$597. Se você abrir a minha bio, é isso. Qual que é o valor do detox? Que eu já estou te adiantando que vai ser o valor que vocês vão pagar em janeiro, 497. Só que os dois hoje vai sair por R$247. Então, no link que a minha equipe está deixando aqui agora no chat, se você se inscrever nesse combo hoje, tá? Você vai realmente entrar para os ciclos, tá? Você vai entrar para os ciclos no valor de R$247, podendo dividir em 12 vezes de R$24,70. E o detox de janeiro você vai ganhar ele de presente. Quando eu anunciar o detox de janeiro a 497, você que já virou minha aluna hoje, o que vai acontecer? Você não vai pagar. Todo mundo vai estar pagando 497 e você não vai pagar. Você vai ter acesso ao maior detox de limpeza profunda do corpo que eu já fiz. Porque esse ano inteiro eu passei estudando sobre metabolismo intestinal, digestivo e detoxificação. E eu realmente criei um baita protocolo de limpeza, tá? E é o que eu venho usando com as minhas pacientes ao longo desse ano. E vai ser a primeira vez que ele vai estar em um curso completo. Então, tá? Se você acessar esse link aqui e comprar hoje, gente, não existe. Vocês não vão me ver fazer essa propaganda no Instagram, tá? Vocês não vão me ver. Se você entrar na minha bio hoje, lá os ciclos é R$597. Ok? Só que se você é aluna dos ciclos, vocês não vão acessar esse link aqui, tá? A aluna dos ciclos vai ter um descontaço e aí você já vai garantir também isso, tá? Então, vocês vão acessar e vão entrar em contato com a minha equipe para vocês terem um link diferenciado desse daqui, tá bom? Link diferenciado. Mas, absurdamente, você que se inscrever hoje, tá? No Ciclos, você vai ganhar o bônus. Gente, melhor oferta. Eu acho que foi a melhor oferta que eu já fiz dos Ciclos. Acho que foi a melhor que eu já fiz. E aí, o que vocês vão ganhar? O método gravado dos ciclos, o cardápio, tá? Para o ciclo menstrual fértil, o ciclo dos chás das sementes completo para fazer da forma adequada, lista de compras da fertilidade, receitas, o aulão da fertilidade masculina, uma imersão sobre fertilidade masculina, e ainda o detox da fertilidade que vai ser lançado em janeiro. E lembrando que o Ciclos Tour custa 597. O detox vai custar 497. E vocês vão conseguir os dois por 247 ou 12 vezes de 24,70. Me contem. Tá bom ou não? Quem tá indo ao vivo comigo ainda? Quem já foi lá fazer a inscrição e voltou? Val, você não precisa. Você sabe, né? Que você já é aluno do Você Mamãe, você já tá automaticamente dentro do detox, né? Quem é aluno do Você Mamãe, você não precisa. Tá? Quem é aluna do Você Mamãe, tá? Quem é aluna dos ciclos, entre em contato com a minha equipe para poder garantir. Pedir as meninas para deixar aqui o link. Quem é aluna dos ciclos e tiver interesse no detox, não entra nesse link. Vocês vão entrar em contato, vão avisar que vocês são alunas do ciclo para o meu suporte, e aí o meu suporte vai te dar um link diferente, tá? Então, quem é aluna dos ciclos, entre em contato com o suporte. Essa condição especial é para quem não é aluna dos ciclos ainda. Que aí a pessoa consegue se inscrever nos ciclos e consegue já ganhar o detox da fertilidade, né, de janeiro.
Tudo bem, meninas? Alguma dúvida? Me fala. Alguma dúvida com relação ao detox de janeiro, com relação aos ciclos? Me conta. Qual? O ciclos ou o detox? Ambos vão ficar 1 ano na plataforma. De acordo com o período que você entrou, entendeu? Você vai ter 1 ano. Bastante tempo, né, ô Maria? Bastante tempo? Qual a plataforma a gente vai usar? A gente vai usar a PagTrust. Quando você faz quando você acessa, tá? Quando você acessa, você consegue já assistir as aulas. Vocês querem que eu mostre os ciclos por dentro? Para vocês conhecerem os ciclos? O que acontece? Os ciclos, ele é aquele programa que ele vai... Sabe aquela pessoa que, por exemplo... Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui os ciclos por dentro para mostrar para vocês. Sabe aquela pessoa que tem borra de café? O ciclos vai resolver. Eu tenho uma aula só para isso, tem ciclos. Tem coágulo, ele vai resolver. É uma pessoa que tem cólica, ele vai resolver. E qual que é o grande diferencial dos ciclos como um baita de um programa, né? Ele vai, de fato, tá? Deixa eu colocar aqui. Ele vai, de fato, te ajudar a entender qual é a sua janela fértil. E nele eu te ensino uma estratégia. Por quê? A mulher que tem alteração tubária, ela não pode sair por aí namorando no período que ela ovula. Ela tem que namorar antes. Se o seu marido tem alteração de espermatozoide, você não pode namorar todos os dias, porque senão você não vai ter espermatozoide suficiente. Então, eu te ensino, de acordo com as suas questões, como que você precisa fazer para poder conseguir, de fato, engravidar. Então, olha só que interessante. Esse aqui é toda a plataforma dos ciclos por dentro. E ele é realmente um curso muito bonito, tá, gente? E é um curso muito organizado. Essa plataforma ela é muito organizada. Então, aqui, ó, logo no primeiro módulo, né, no módulo 1, eu já te ensino, olha, as aulas gravadas, tá vendo? Eu já te ensino exatamente como funciona o seu ciclo menstrual, o que é saudável ou não dentro das alterações do ciclo menstrual, e te ensino muito sobre como que tem que ser o seu cuidado com a vagina. O tipo de absorvente que você tem que usar, o tipo de sabonete íntimo, sabe? Por exemplo, a gente não deve ficar lavando a vagina todos os dias. Então, eu te ensino muito a ter esse cuidado vaginal, tá? Logo no módulo 2, é para aquela mulher que não está menstruando. Tem aqui alguma mulher que está sem menstruar? Me fala. Por quê? Se você está sem menstruar, não é a menstruação que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar a ovulação. É a ovulação que eu tenho que trabalhar. Então, eu vou trabalhar a sua ovulação para você voltar a menstruar, tá bom? E aí, aqui, ó, nesse módulo, eu te ensino a voltar a menstruar. O que precisa ser feito? Alimentação, chás, estratégias para voltar a menstruar, suplementação, sabe? E aqui no módulo 3, eu vou te ensinar como acabar com o coágulo, com a cólica, fluxo menstrual excessivo, como regular o seu ciclo menstrual. E no módulo 4, eu vou te ensinar os sinais da sua fertilidade. Você vai aprender através do seu muco fértil, através da sua temperatura basal, como está o seu funcionamento hormonal, porque a gente tem temperaturas diferentes ao longo dos ciclos, ao longo do ciclo menstrual, e isso é causado pelos diferentes hormônios que a gente produz, tá bom? Ao longo do ciclo menstrual. E aí, o que vai acontecer? Você vai entender essas alterações e como é que a gente vai fazer para poder namorar, para a gente conseguir engravidar mais rápido. E dentro do programa, eu te ensino realmente, através da temperatura basal, você saber a sua janela de ovulação. Então, eu te ensino a interpretar o seu ciclo através da sua temperatura. E, gente, é magnífico, porque, de verdade, você consegue saber o dia que você ovula, a janela que você vai namorar, e através da sua temperatura, se ela está alta demais, se ela está baixa demais, o que está acontecendo de irregularidade e o que você precisa fazer para consertar. Então, eu falo que o Ciclos é um programa bem autodidata, sabe? Você consegue entender o que está acontecendo e conhecer os sinais da fertilidade do seu corpo. Algumas mulheres vão ter um mucão grandão, assim, sabe? De
né, de ovulação, outras não. Então, qual é o seu corpo, o seu biotipo? Até biotipo mesmo de muco, sabe? Então, vocês conseguem entender isso e ter uma estratégia assertiva para vocês conseguirem, de fato, engravidar mais rápido. Tudo bem? Conseguiram entender? Me conta. Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida, meninas? Alguma dúvida sobre os ciclos? Alguma dúvida sobre o detox? Monara, Geisa, Silvane, me conta. Lucy, alguma dúvida? Quem aqui já é aluna dos ciclos? Quem aqui já é aluna dos ciclos? Cássia, Lucy, Silvane, Geisa, Elivanda, Carol. Quem aqui já é aluna? Me fala. E quem não é aluna? Meninas. Gente, vocês estão aqui? Ou vocês vieram aqui, entraram na aula e foram tomar banho, Jesus? Então, Elivanda, você é a candidata para se inscrever agora nos ciclos e já ganhar o detox. Qual que é o seu diagnóstico? Qual que é o seu diagnóstico, Maria Lenice? Porque independente do diagnóstico de vocês, vocês precisam regular o ciclo menstrual. Independente do diagnóstico de vocês, a gente precisa de um corpo limpo. Ah, então endometriose e endometrioma. O detox vai ajudar você demais. Porque no detox, eu vou colocar uma parte de detox de estrogênio, tá? Que é para quem tem endometriose, mioma e adenomiose. Quem aqui tem mioma, endometriose e adenomiose? Vocês já ouviram falar em detox de estrogênio? Se preparem, porque no detox vai ter detox de estrogênio, tá? Detox de estrogênio. Só que se vocês não conseguirem, não se inscreverem aqui, né? Hoje, vocês vão se inscrever em janeiro a 497. E não vão ter direito aos ciclos, hein? Então, quem se inscreve hoje, você já começa a regular o seu ciclo menstrual através dos ciclos e limpa o corpo lá em janeiro comigo. Silvane, e qual que é o seu diagnóstico? Por que você ainda não aplicou a condição especial? Me fala. Mas tem a esquerda. Vamos usar ela. O que eu mais tenho é paciente que engravida com uma tromba só, gente. Dentro dos ciclos, eu ensino estratégias para melhorar a vascularização da pelve, tá? Ou seja, melhorar a vascularização tubária. Então, vai te ajudar muito o que eu explico lá sobre práticas da medicina chinesa. E aí, depois, dentro do detox, a gente vai melhorar ainda mais, tá? Essa pelve. Quem não é aluna, gente? Quem não é aluna, escute uma coisa. Entra para os ciclos agora, que você vai começar a estruturar o seu ciclo menstrual com os ciclos. E aí, depois, né, ao se inscrever nos ciclos de hoje, vocês vão ter direito ao detox em janeiro. Vocês vão ganhar o detox em janeiro, enquanto todo mundo vai estar lá em janeiro pagando R$ 497 o detox. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar já fazendo ciclos e ganhou o detox, fazer o detox em janeiro, os dois por R$ 247. Melhor presente de Natal não tem, não. Vamos falar para mim que essa condição tá ruim. Me fala. Me conta se a condição tá ruim.
Tá ruim, meninas? E vamos falar bem a verdade. Vocês vão ganhar dois programas, que sairia no valor de R$ 1.000, por 247, podendo dividir em 12 vezes de 24,70. 12 vezes de 24,70. 24,70 o quê? Me conta. É 24,70 no mês. É um almoço, um hambúrguer que você não comeu, que vai até te ajudar, né? Então, pensa que no detox, lá de janeiro, vocês já vão estar equilibradas. E assim, o que eu mais percebo, que as minhas alunas, logo que fazem o detox, elas já engravidam. Agora, pensa vocês, hormonalmente já equilibradas, aí fazem a limpeza no detox, fazem a limpeza do útero. Papado. É que a gente vai engravidar. Vocês viram que eu postei um positivo hoje aos 43 anos? Sabe o que ela mais fez? Trabalhar a limpeza. Trabalhar a limpeza. Trabalhar a limpeza. Trabalhar a limpeza. Foi muita limpeza de útero, tá? Muito. Alguma dúvida ainda? Alguma dúvida? Me fala. Posso sair, então? Quem se inscreveu, se inscreveu. Já se inscreveu, Elivanda? Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, vai perder a oportunidade. Já se inscreveu, Elivanda? Denilda? Maria Lenice? O que está faltando para você se inscrever, Elivanda? O que está faltando? Me conta, para poder te ajudar. Cirleia? Vocês se inscrevam, porque na hora que eu sair, esse link sai do ar, tá? Na hora que eu sair, ele não vai ficar. Mas no ar, não. O que falta, Elivana, para você se inscrever? Renata, Silvane, Cirleia, Zenilda, Maria Jerusa, Luziene, Helena, Gabi, Fernanda, Érica, Carmen, Carol, Aline. Me conta, meninas, o que falta? Ô, Lu, então você que já é aluna dos ciclos, entre em contato com o meu suporte. Ah, Gabi não. Gabi, quem é aluna do Você Mãe sabe que ganha tudo, né, gente? Né? Maria Jerusa, então manda mensagem para o suporte, Maria Jerusa, para você ter acesso à condição das alunas dos ciclos. Quem é aluna dos ciclos, faz o seguinte, filha de Deus, manda mensagem lá para vocês não perderem a condição especial de aluna dos ciclos. Tudo bem? Tem certeza? Eu vou embora, hein? Vou começar até a tirar os anéis aqui, hein? Hein, meninas? Então, Dona Maria Jerusa, Dona Luziene, vocês aproveitem. Combinado? Ó, meninas, estou indo embora agora de verdade. Vou tirar aqui a gravação da aula. E quem aproveitou, aproveitou.